E qualquer coisa sobre a explicação, você vai lá e aqueles arquivos que eu estou postando, tá com a explicação daquele formulário, tá bom? Então, se você quiser ter a presença, você dá uma olhadinha lá. Caramba, Ítalo, bota a Sara. Mas estava lá a correção. Mas, ô Ítalo, depois que tu fez a correção, tu entendeu, né? Não, não era a mesma coisa não, tinha coisa diferente. Eu acho que assim, tu fez antes de eu postar o arquivo. Provavelmente. Eu demorei um pouquinho, porque aqueles arquivos eu sempre edito, eu coloco observações. Aí tu acabou respondendo antes da explicação ser postada. Acho que é por isso que tu se confundiu. Que tinha algumas coisas diferentes, né? Você tinha, em vez de falar he said, era he told, que dá na mesma coisa, mas era diferente. Pronto, mas depois a gente pode comentar isso aí depois, qualquer coisa, tá bom? Pessoal, só tenta abrir aqui o diário, que eu vou fazer a chamada direto no diário, tá bom? Pronto, entendi. Mas lembra que quer dizer a mesma coisa, tá bom? Tava na explicação lá que, tipo, tanto faz, tá? Uma coisa ou outra. Deixa eu ver aqui, nono ano. 1º de outubro. Vamos lá. Arthur Emílio. Tá aí o Arthur? Você vai respondendo, você vai responder presente, oi, tô aqui, qualquer resposta, só para eu saber que você tá aqui. Então, o Arthur tá aí? Pronto, aí, Arthur. Camille. Não tá, Camille. Davi. Davi não tá. Evelyn Paz. Tá aí a Evelyn. Ingrid. Francisca Ingrid. Não veio a Ingrid. Johanna. Johanna faltou também. Francisco Alberto. Tá aí o Alberto. Patrício. Tá aí o Patrício. Gisele. Pronto, Gisele, descobri esses dias que tu era irmã do Riquelme. Juro que eu não sabia. Até que eu tava conversando com o Riquelme esses dias. Não fazia a menor ideia. Ian. Eu faço uns bullying com o teu irmão, viu, ô Gisele? Mas tu não conta pra ninguém não, tá bom? Mas é de brincadeira, tá certo? Não é nada pessoal, não. Isabelle. Mas é brincando, ele sabe que é brincadeira. Ítalo. Aí a Gisele diz que pode fazer. Ó, se a irmã deixa. Deixa eu ver, Joana. Aí, Joana. João Lucas. João Lucas não veio. José Matheus. Tá aí o José Matheus. Júlia Evelyn. Presente. Laura Luane. Laura. Lavinha. Letícia L. Lisa Maria. Lívia Nara. Faltou a Lívia. Maria Clara. Faltou também. Maria Letícia da Silva Freitas. Não, tá aqui, desculpa, Maria, deixa eu colocar a tua presença. Maria Clara veio e a Maria Letícia, não, né? Maria Lúcia. Maria Natália. Não viu a Natália. Sara. Sara estava no começo. Sara. Stephanie, provavelmente faltou. Suiane. Nunca mais vi. Tá aqui a Suiane. Ah, olha aí a Suiane, rapaz. Tiago. Tiago Jefferson. Esse faltou. Vitor. Vitor faltou. E a Yasmin. Pronto, fechamos. Volta aqui. Pessoal, a gente vai continuar um pouquinho, tá? A gente estava estudando sobre o básico do discurso indireto, que era basicamente você pegar um discurso direto no presente e você passar para o passado no discurso indireto, tá? Hoje a gente vai ver que a gente tem uma pequena variação quando a gente faz com a frase negativa, tá bom? Eu vou explicar para vocês, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou explicar um pouquinho e eu vou fazer a mesma coisa da aula passada. No final da aula, eu vou deixar o formulário para substituir a atividade de casa, tá bom? Então, aí sim, você não precisa fazer tarefa de casa. Então, vai funcionar do mesmo jeito. Hoje vai ter a explicação e no final da aula vai ter o formulário para você ficar livre em casa. Beleza? Deixa eu apresentar aqui.
Pronto. Vamos lá. Tá todo mundo vendo, né? Pronto, se você estiver vendo, você avisa que eu coloco a tela de novo. Mas vamos lá. O que só para revisar uma frase, o que a gente estava aprendendo até agora. Né? Eu vou pegar aqui um exemplo simples de tudo que a gente já viu. Vou colocar aqui uma frase no discurso indireto, por exemplo. She told me. Lembrando, a gente deu aula passada que você pode substituir o verbo said, que é o verbo dizer, pelo verbo told, que dá na mesma coisa, tá bom? Seja no discurso direto ou indireto, você pode, os dois verbos querem dizer basicamente a mesma coisa, tá bom? A gente está estudando o seguinte, ó. Que o discurso direto a gente coloca entre aspas a fala da pessoa. Vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui a Suyane de exemplo. Ela não estava aqui, vou pegar ela de exemplo. Ó, Suyane like, sei lá, pizza. Frase simples, tá? Suyane gosta de pizza. O que a gente estava fazendo? A gente estava transcrevendo essa frase em discurso indireto. Simplesmente assim, ó. Suyane told me that, ela disse-me que ela, né, porque ela está falando da Suyane, então é ela, gostava de pizza, tá? Basicamente, em resumo, tudo que a gente viu se resume a isso daqui. A gente pega a fala principal da pessoa e a gente colocar depois do told me that, ou seja, disse-me que. Aí a gente vai reproduzir a fala. E o detalhe, a gente estava vendo que a gente sempre tinha que mexer no verbo. Se ele está aqui no presente, o que é o mais natural que aconteça? Que quando passar para o discurso indireto, ele vai para o passado, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver como que a gente pode montar, né, um discurso indireto quando o discurso direto é uma negativa. Por exemplo, vou voltar aqui. Não vou deixar esse exemplo. Vou colocar aqui em cima. Vamos supor que em vez da Suyane ter dito, eu gosto de pizza, ela falou assim, ó, eu não gosto de pizza. Suyane told me, she told me. Deixa eu colocar, vou colocar o nome dela no começo para ficar mais fácil, né? Fica melhor assim, ó. Desculpa, deixa eu mudar os pronomes para ficar mais fácil ainda. Pronto, vamos supor que ele disse isso aqui, ó. Eu não gosto de pizza, tá? I don't like pizza. Aqui a gente tem um problema, tá? Aqui a gente tem uma forma negativa. Quando a gente vai passar a forma negativa para o discurso indireto, a gente precisa passar para o passado. Aí você vai ter que lembrar de um detalhezinho que a gente estudou, quer dizer, não comigo, mas vocês estudaram no 7º ano, que é o quê? Quando a gente vai fazer uma frase negativa no passado, a gente precisa de um verbo auxiliar, né? Vocês lembram qual seria o verbo auxiliar do passado? Vocês lembram, sim, de cabeça? Qual é a palavrinha que a gente coloca para fazer a forma negativa no passado? Porque no presente vai ser o do, né? Que é o verbo auxiliar do presente. Que a concepção é muito simples, né? O verbo auxiliar, ele serve só para acompanhar a palavra not, né? Você não pode dizer I not like pizza. Você precisa do verbo auxiliar aqui só para acompanhar o not, tá? Mas quando isso aqui é presente, tá? O auxiliar do presente é o do. E o auxiliar do passado? Vocês lembram? Quando eu vou dizer assim, ó, eu não gostava, você vai colocar no passado. Alguém lembra? Não, né? Seguinte, cada tempo verbal em inglês ele tem um verbo auxiliar que vai acompanhar a palavra not, tá? No presente vai ser sempre o do, né? O do vai acompanhar o not. No passado vai ser essa palavrinha aqui, ó, o did, tá bom? Então o did vai ser a palavra que vai acompanhar o not no passado. Ou seja, resumidamente, quando a gente tem uma frase no presente, tá? Na negativa, quando a gente vai passar por discurso indireto, que a gente vai ter que mudar o tempo do verbo, a gente não precisa mexer na forma do verbo, tá? No caso, o verbo like, a gente só precisa mexer no verbo auxiliar, né? Se no presente é do not, no passado vai ser sempre did not. Então, em resumo, é basicamente isso, tá? Já que a gente está passando para o passado, a gente só precisa mexer no verbo auxiliar, tá? Então, a frase ficaria assim, ó. A Suyane disse-me, eu não gosto de pizza. Agora, no discurso indireto, ela disse-me que ela não gostava de pizza. Ou seja, super simples, né? O foco aqui é só a troca do verbo auxiliar. Só você lembrar, o verbo auxiliar do presente é o do, mais o not. No passado é o did, mais o not. Certo? Vocês pegaram a ideia? Fui claro até agora? Sim, não? Pronto. Então, assim, para passar para o passado é até super simples. Mexa só no verbo auxiliar. E lembrando que você pode fazer as contrações se você quiser. Em vez de falar do not, você pode falar muito bem don't. Não tem nenhum problema, tá? Que tanto faz. O passado também tem uma contração, né? Que seria didn't.
She didn't like pizza. E é uma coisa que eu sempre lembro, né? Muitas pessoas tendem a colocar o verbo auxiliar e ainda assim conjugar o verbo no passado, né? Isso é um erro comum, mas a gente sempre tem que lembrar. Se eu estou usando o verbo auxiliar, eu não preciso conjugar o verbo. Então, o verbo like, que é o que eu estou usando, ele fica do mesmo jeito sempre. Certo? Vamos lá, poderia aqui dar só mais um exemplo, só pra gente reforçar, né? Eu vou pegar aqui alguém de exemplo, pegar Lisa, pegar você de exemplo. Lisa, vou colocar o verbo said, tá? Lisa disse, eu não, vou pensar aqui um exemplo simples, eu não... Lisa, diz uma coisa que você não gosta ou não faça, para me usar aqui de exemplo. Pode para qualquer frase, tá? Que você faça ou não, quer dizer, que você não faça no presente. Ah, você não gosta de açaí. Pronto, a gente pode colocar assim, ó. Vamos colocar um verbo diferente. Verbo like a gente já usou, vamos usar... Que é o seguinte, ela não aprecia açaí. Vamos mudar só para não deixar o verbo like já foi usado. Ó. I do not appreciate açaí. Eu também não, Lisa. Tem gosto de terra misturado com areia, sei lá, não gosto também não. Ó, a frase no presente é o seguinte, ó. I do not appreciate açaí. Eu não gosto, quer dizer, desculpa, eu não aprecio açaí. É a mesma coisa de eu não gosto, tá bom? Vamos lá, vamos passar para o discurso indireto. A Lisa disse que... Aí você vai mudar, vai pensar nos pronomes, né? Já, Maria. Já comi. Quando era criança, já comi e é igual açaí. Eu lhe garanto. É o mesmo gosto, mesma textura, é a mesma coisa, praticamente. Eu comi foi terra molhada. Então, era basicamente, literalmente a mesma coisa. Tá? Com certeza é. Então, ficaria assim a frase, ó. Tá aí, ó, o Ítalo concorda. Ó, ficaria assim, ó. Lisa disse que... A gente tá falando dela, então a gente vai botar o pronome ela, ó. Lisa disse que ela... Aí a gente vai pegar o auxiliar e colocar no passado, né? Se tem do not, que é o auxiliar do presente, no passado vai ficar did not. Lisa said that she did not appreciate açaí. Pronto, Lisa disse que ela não gostava de açaí. Deixa eu marcar aqui o did not. Pronto, resumindo é isso, tá, pessoal? Super simples. Você vai mudar somente a questão do verbo auxiliar mesmo, e somente, tá? O que eu quero lembrar vocês é para vocês lembrarem que quando a frase está no presente simples, ela pode ter algumas variações, tá bom? Que aqui eu estou usando o pronome I, e o I fica sempre I do not. Eu não alguma coisa, tá? Mas lembra, se você, por acaso, tiver em uma frase, qualquer contexto, você tiver, por exemplo, uma terceira pessoa, no caso do she ou he, né? Ou pode ser o it também, né? E você quer dizer, ela não gosta. É só você lembrar que o verbo auxiliar, ele varia, tá bom? Ele fica does, tá? Mesma coisa, a mesma regra de aplicação, mas é só para você lembrar que o do, ele vai ter que mudar quando for terceira pessoa, tá? Então, no she é does not, no he também é does not, e no it também vai ser does not, tá? Isso aqui vocês já estudaram, é só pra relembrar. Deixa eu ver aqui, é bom não, tá, Maria Clara? Eu acho horrível. Pronto, tudo certo, né? Vamos lá. O que eu queria contar para vocês também, para a gente ir adiantando aqui no conteúdo, é o seguinte. A gente tentar explorar um pouquinho quando o discurso direto, ele já está no passado. Porque tudo que a gente fez até agora, independente de qualquer coisa, foi quando o discurso direto estava no presente. Tá? A gente não explorou nenhum tempo verbal, tá? Eu queria explorar aqui com vocês isso aqui, esse ponto, ó. Discurso indireto quando o discurso direto está no passado, tá bom? Então aqui a gente vai ter uma outra variaçãozinha. Seguinte, vou pegar aqui uma frase simples no passado. Vou pegar aqui mais um nome. Vou pegar aqui Maria Clara. Disse-me. Aí vou pegar aqui uma fala dela. Vou pegar aqui, deixa eu imaginar. Pronto. Eu comi açaí ontem. Pronto, simples assim. I ate açaí yesterday. O que a gente tem aqui? A gente tem um discurso direto, né? Porque está entre aspas. E detalhe, a gente aqui tem um caso diferente. A fala do discurso direto está no passado, né? Eu comi açaí ontem. Então, quando a gente for fazer o discurso indireto, a gente vai ter que mexer um pouquinho mais, tá? Assim, eu aconselho você a pensar em português. Nesse caso dá certo, se você pensar um pouquinho em português. Pensa na frase em português. Eu comi açaí ontem. Aí vamos supor que você vai fazer o discurso indireto. Você vai dizer o seguinte, ó. Maria Clara disse-me que ela tinha comido açaí ontem. O que é que vai acontecer? A gente precisa acrescentar a palavra tinha, tá? Esse tinha é o que a gente vai usar
no discurso indireto, tá? Ficaria assim, ó. E a gente já estudou, lembra que o tinha, que a gente estudou lá no passado perfeito, o tinha vai ser esse had, tá bom? Então é ele que a gente vai usar, ó. Mas a frase ficaria assim, ó. Maria Clara disse-me que... Lembrando, mais uma vez, tá? Esse que eu estou usando, que é o that, ele é opcional, tá bom? Vou até colocar entre parênteses, você pode omitir ele da frase e não tem nenhum problema. A Maria Clara disse-me que ela... Aí você vai dizer assim, ela tinha comido. She had eaten, tá? Eu vou já explicar um pouquinho sobre essa questão do... Por que ficou eaten, tá? Mas vamos por partes. Mas a frase ficaria o seguinte, ela tinha comido açaí ontem, tá bom? Resumido, a gente vai ter sempre o had, tá bom? Mais o verbo no particípio. Eu vou relembrar o que é o verbo no particípio, tá? Então, é um conceito parecido com o português. O particípio, tá? O particípio, pessoal, é aqueles verbos que terminam com a terminação DO, tá? Então, toda terminação DO é o verbo no particípio. Por exemplo, de exemplo que eu posso dar, jogado, cantado, pulado, todo verbo que termina com DO vai ser o particípio. Em inglês, como é que eu formo esse particípio? Esse particípio é simplesmente formado, caso o verbo for regular, ele é formado com ED. Por exemplo, o verbo jogar é o verbo play. Aí eu quero dizer jogado. Simplesmente played, tá bom? Por exemplo, o verbo cantar. Ou não, pegar o jump, que é mais fácil, que é o verbo pular, tá? Se eu quero escrever pulado em inglês, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço no passado, tá? O ED, tá? Então, o ED no inglês, ele tem dupla função. Ele tanto transforma o verbo no passado, como também no particípio, tá bom? Ele dá essa terminação DO aqui do final. Tá? O único problema que você pode encontrar é se esses verbos forem irregulares. Por exemplo, cantar. Cantar é sing. Tá? O cantado, a gente vai ter um problema porque ele vai ficar sang. Tá? Ou seja, verbo irregular não tem regra. Tá? Mas eu digo para vocês, se alguma atividade, alguma questão aparecer um verbo irregular, eu dou uma ajuda para vocês, tá bom? Mas vocês pegaram a ideia, né? Por exemplo, o eat, que a gente usou aqui, né, que é o verbo comer. Eu tive que colocar ele no particípio, tá? E o particípio era eaten. Assim. Bom, então, resumidamente é isso. Quando o discurso direto ele está no passado, eu vou ter que dizer tinha feito aquilo, né? Maria Clara comeu açaí ontem, então no discurso direto eu vou dizer Maria Clara disse-me que ela tinha comido, certo? Então eu vou marcar aqui em negrito, porque essa vai ser a estrutura que a gente vai utilizar, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Alguma pergunta, mais exemplos? Eu queria parar por aqui as observações e para a gente tentar fazer a atividadezinha, tá? A atividadezinha do formulário. Que basicamente vai ser tudo que a gente viu, que a gente acabou de ver agora. E aí, alguma dúvida? Uma pergunta, dúvida, qualquer coisa, vocês entenderam? A gente já pode tentar fazer o formulário. Sim ou não, povo? Ah, pronto, perfeito. Qual parte? Ah, essa primeira, quando a gente escreve na negativa, ou a última? Tá. Eu vou tentar explicar de outro jeito, tá certo? Deixa eu dar um espacinho aqui, ó. Tudo, né? Deixa eu voltar, sem problema. Tá, vamos só relembrar o que a gente viu antes, tá? O que a gente viu antes era que a gente estava fazendo o discurso indireto. Isso é que a gente viu nas duas aulas passadas, tá? Esse é o problema. Eu sei que tu estava, Sara, na aula passada, né, nas aulas passadas. A gente estava fazendo o seguinte, a gente estava montando o discurso indireto quando a frase está na afirmativa. Tipo, super simples. Vou dar aqui de novo mais um exemplo, até um exemplo que estava até no livro, que a gente estava seguindo essa estrutura. O discurso indireto é quando a gente reproduz, entre aspas, o que alguém falou. Por exemplo, Bob disse, vou pegar uma coisa simples, eu jogo videogame. Pronto, uma frase simples, eu jogo videogames. Foi o que a gente estudou. Que quando a gente vai fazer o discurso indireto, a gente vai dizer com as nossas palavras o que o Bob disse. Então a gente vai pegar a fala do Bob, que é eu jogo videogames, e a gente vai contar com as nossas palavras o que ele fez. Então vai ficar assim, ó, Bob disse que ele jogava videogames, tá? A estrutura do discurso indireto vai ser sempre essa, ó. Bob disse que. Então a gente sempre vai começar assim, ó, Bob disse que, ou Bob disse que dessa forma. Tanto faz, tá? Você falar told, você falar said, não tem diferença. Vamos usar o said que a gente estudou.
Discurso indireto vai ficar assim, ó. Bob disse que... Aí a gente vai montando a frase, ó. Ele jogava videogame. Qual foi o básico que a gente aprendeu? Foi simplesmente isso, que quando o discurso direto ele está no presente, quando a gente vai passar para o indireto, a gente coloca no passado. Por isso que eu coloquei o verbo played com ed. É só você lembrar, o ed ele passa o verbo para o passado. Então ficou, Bob disse que ele jogava videogames. Você percebe que a mesma informação está aqui em cima. A diferença é que foi escrita de outra forma. Tá? A gente está só trabalhando isso. A mudança na forma da escrita. O que eu tinha explicado hoje era o seguinte. É imaginar uma situação em que esse discurso aqui, ó, que você está vendo, que está entre aspas, né, que é o discurso direto, se acontecesse o caso de ele estar na forma negativa. Então, em vez de Bob ter dito, eu jogo videogames, vamos supor que o Bob falou assim, ó, I do not play videogames. Eu não jogo videogames. Então, aqui foi diferente. Aqui não está mais na afirmativa. A gente está trabalhando com a forma negativa, tá? Beleza. Quando o discurso direto ele está na forma negativa, ou seja, usando not, quando eu vou passar para o discurso indireto, eu vou, obviamente, ter que adaptar essa frase também. Se no presente, para falar não no presente, eu falo do not, é só você lembrar do passado simples que, quando a gente vai falar no passado não, a gente só muda o auxiliar. A gente escreve did not. Vou escrever isso aqui, ó, tá? Ficaria a frase assim, ó. Bob disse que ele não jogava videogames. Se você observar, ó, a única modificação que eu fiz na frase, nesse caso, foi simplesmente eu troquei o do not, que é o verbo auxiliar no presente, pelo did not, que é o verbo auxiliar do passado, tá? Então a tradução fica assim, ó. Bob disse que ele não jogava videogames. Cara, é simplesmente isso, tá bom? Quando a gente tem a negativa, quando a gente tem o do not ou don't, quando a gente for fazer o discurso indireto, é só a gente trocar o don't pelo didn't, tá bem? Ou pelo did not, se você não quiser contrair. Sara, ficou claro? Certeza, alguma dúvida? Tudo certo, né? Pessoal, vamos fazer o formulário só sobre esse primeiro assunto, tá? Somente sobre isso aqui que eu expliquei. Vamos deixar aquela segunda parte para lá, tá? Para a gente, depois que eu sentir que vocês fixaram isso aqui, a gente passa para frente. Mas vamos fazer o seguinte, o formulário que eu vou deixar para vocês, para fazer junto com vocês, vai ser somente sobre isso, tá? Somente sobre a forma negativa no presente e no passado. Eu vou colocar aqui para vocês e vou fazer que nem a aula passada. Eu vou respondendo com vocês, tá? Vocês vão respondendo e logo em seguida eu vou colocando a resposta para vocês. Deixa eu partilhar aqui. Os demais, além da Sara, alguém tem alguma dúvida? Além da Sara, deixa eu ver, Ítalo, Patrício, Juninho, Evelyn, Gisele, Ian. Pronto, tudo certo, né? Isabelle, Joana, Júlia, Laura. Pronto, vamos fazer o seguinte, eu vou até colocar na minha tela, eu vou apresentar minha tela inteira, tá? Que eu vou fazendo o formulário junto com vocês. Pronto. Vocês estão vendo a tela com o formulário? Só me confirme se vocês estão vendo o mesmo formulário. Pronto, as primeiras eu vou fazendo com vocês, tá bom? Só pra gente pegar no jeito. Você vai me acompanhando. Ó. A primeira frase, então, é o seguinte, ó. Cat disse, eu não aceito as suas desculpas, tá? Aqui a gente tem o que a gente estava acabando de ver. A gente tem uma frase no presente, né? Eu não aceito as suas desculpas. Esse é o discurso direto, tá? É literalmente o que a Cat falou. Então, a intenção do discurso direto é a gente falar o seguinte, ó. A Cat disse-me que ela não aceitava as minhas desculpas. Vamos lá, vou fazendo passo a passo, ó. Cat told me, Cat disse-me que ela, que a gente tá falando da Cat, né, que ela não aceitava as minhas desculpas.
De novo, ó, o que a gente estava vendo. O discurso direto está com don't, que no caso é a forma negativa no presente. Quando você vai fazer o discurso indireto, você somente precisa trocar o don't pelo didn't. Tipo, só isso. Ó. Até a frase está praticamente igual. Didn't no lugar do don't. Que no caso a gente traduz assim, ó. Cat disse-me que ela não aceitava as minhas desculpas. Tá bom? Vocês pegaram a ideia, né? Vai ser assim o tempo inteiro. As 5 questões que eu coloquei aqui é simplesmente isso. Você vai ter só que trocar o verbo auxiliar para formar o discurso indireto. Tá? E vou fazer o seguinte, ó, vocês vão respondendo, tá? Eu posso dar tipo 5 minutos para vocês tentarem responder e eu volto corrigindo. E eu vou deixar o formulário aberto para vocês fazerem a correção. Certo? Tudo bem? Vocês entenderam? Vocês pegaram a ideia? Alguma dúvida? Ah, e dos que abriram, apareceu a opção de pegar o e-mail de vocês? Sim, pronto. Beleza. Então, vamos para a segunda. Vocês podem responder no chat ou no formulário mesmo, tá? Que logo depois que vocês fizerem, eu corrijo. Pronto, aqui a gente tem a seguinte frase, ó. Aqui é o discurso direto, ó. Philip said, Jeff doesn't like to talk with me. A gente traduz assim, ó. Philip disse que Jeff não gostava de falar comigo, tá? Então, como é que a gente vai transformar isso? O Philip disse que o Jeff não gostava de falar comigo, tá? Nesse caso, como é que ficaria? Quer dizer, não falar com ele, né? Jeff disse... Pronto, saiu, a menina saiu. Felipe disse que o Jeff não gostava de conversar comigo. Eu vou colocando o começo. O começo é o padrão que a gente viu nas aulas passadas. A estrutura vai ser sempre a mesma, tá? A gente sempre começa com o nome, said e o que, tá? Felipe disse que, aí você vai repetir, né? Jeff. E daqui para frente, como é que ficaria? Lembrando, esse doesn't nada mais é do que o verbo auxiliar no presente, tá? É o não do presente. Então, quem achar que tiver terminado, pode ir postando no chat, tá? Como você acha que ficou. Só para me saber se vocês estão acompanhando mesmo. Vamos lá, posso continuar respondendo essa para vocês. Ó. O que a gente precisa fazer é somente trocar o auxiliar. Se tem don't ou doesn't, a gente só precisa colocar o verbo auxiliar do passado. Tá? Did, simplesmente a única substituição relevante na frase. Talk with him. Então, Felipe disse que o Jeff não gostava. Esse não gostava no passado vai ser esse did not like, tá bom? Não gostava de conversar com ele. Note que a diferença aqui foi a troca do verbo auxiliar. O don't ou doesn't, ele simplesmente vira did not. Tá bom? Já que o discurso indireto ele tem que estar no passado e o did ele é o auxiliar do verbo no passado. Então, para presente a gente usa do, mas quando for no passado vai ter que ser o did. E aqui a gente viu também uma coisa que a gente viu, se eu não me engano, foi na segunda aula sobre esse assunto, que é aquela troca de pronome que a gente precisa fazer, né? Porque o Jeff disse assim, ó, o Philip, na verdade, falou assim, ó, Jeff não gosta de conversar comigo. Né? Esse comigo está se referindo a ele, a pessoa do Philip. Quando a gente vai passar para o indireto, a gente só precisa ficar atento à questão do pronome. Ó. Philip disse que Jeff não gostava de conversar com ele. Tipo, ele quem? Ele, o Philip, né? Já que foi ele que falou, ele que disse essa fala entre aspas. Então, essa questão do pronome a gente viu aula passada. Certo? Pessoal, tudo certo? Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo fazer? Pronto, sim.
Pronto, vou deixar um tempinho essa frase fazer, aí vocês colocam no chat o que vocês estiverem conseguindo fazer, e depois eu passo aqui com a questão. Muito bem, Sara. Muito bem, tá? Você só esqueceu do pronome she aí, mas vou até colocar sua resposta que ela tá certa. Ó. O discurso direto é o seguinte, ó. Glória disse-me, eu não creio, eu não acredito em nenhuma religião. Então, como é que vai ficar o discurso indireto? Glória disse-me que ela, eu vou colocar esse ela, você não colocou, mas no caso em inglês eles sempre colocam essa repetição do pronome, né? Glória disse-me que ela, tá aqui o she, né? Que ela did not, isso aí, did not believe in any religion. Exatamente. Então, a Glória disse-me que ela não acreditava em nenhuma religião. Exatamente assim. Pronto, pode ver como é simples, né, Sara? Você só vai precisar pensar em trocar o verbo auxiliar do passado e do presente. Só isso. E, claro, trocar algum pronome para manter o sentido se for necessário. Vamos lá, vamos para a próxima. A próxima diz assim, ó. Deborah said, my house doesn't need renovation. A gente pode traduzir assim, ó. A Débora disse, abre aspas, né? Minha casa não precisa de reforma. Como é que ficaria? Em discurso indireto. E aqui a gente tem de novo o caso daquela questão do pronome possessivo, né? Que você vai ter que ficar atento, porque a fala da Débora é a seguinte, ó. Minha casa não precisa de reforma. No caso, a casa está se referindo à casa dela, tá? Então, você lembra, quando você for colocar no discurso indireto, você vai dizer, Débora disse que a casa dela, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou lembrar isso aqui para vocês, ó. Débora disse que a casa dela, no caso, a casa dela, vai ser esse her, tá? Her house, que quer dizer casa dela. Isso aqui tá nas anotações que eu postei antes de ontem, se não me engano, tá? Que são os pronomes possessivos, tá? Débora disse que a casa dela, aí o resto eu deixo para vocês. Foi o que ela disse sobre a casa dela. Her, isso, her house. Esqueceu só da palavra house. Isso, pronto. Pronto. Então, Deborah said that her house. Tudo bem, I did not. Ou se você quiser contar isso, você pode colocar didn't, tá? Pra mim, tanto faz. Didn't need, tá? É aqui o detalhe que a gente nunca pode esquecer, tá? Quando a gente coloca o did, né, que é o verbo auxiliar do passado, a gente não precisa conjugar o verbo, tá? Então a gente não precisa colocar o need no passado, tá? É como se o did por si só já indicasse que o verbo está no passado. Então, literalmente, a gente vai manter o verbo do mesmo jeito, tá? Realmente, a única alteração que a gente vai fazer é somente no verbo auxiliar. Mas isso aí. Didn't need renovation. Isso aí. A Débora disse que a casa dela não precisava de renovação. É isso aí. Bom, vamos para o último, né? Para a gente encerrar. Rose told me, I don't want to see you anymore. Seguinte, né? A Rose disse-me, eu não quero ver você nunca mais. Tipo, eu não quero mais vê-lo. Vamos lá, como é que ficaria?
Vamos lá, Sara. Rose, né, told me that she did not want to see me anymore. Exatamente. Vamos lá. Rose disse-me que ela não queria, né, did not want to see me, ela não queria me ver. See me, você foi bem, Sara, você colocou o see me porque a gente tá falando do pronome me, né, ela que tá falando. Então, Rose disse que ela não queria me ver mais. Pronto, perfeito. Pessoal, é só isso, tá bom? Então, assim, o que a gente tem de entendimento para você fixar na sua cabeça de diferente hoje vai ser simplesmente isso. Se você tem a forma negativa no presente, que usa os verbos auxiliares don't ou doesn't, simplesmente quando você vai passar para o indireto, você só precisa trocar o verbo auxiliar, tá? Para ficar no passado. Basicamente é só isso, tá? Pessoal, aí vocês já está corrigido, né? Vocês salvam, vocês enviam para mim que eu vou registrar lá como atividade do dia. Aí, no caso, vocês ficam sem tarefa para casa, tá bom? Essa aqui vai contar como se fosse a tarefa do dia. Aí depois eu vou ver se eu faço um arquivo sobre esse assunto, igual eu fiz das outras vezes, tá bom? Deixa eu voltar aqui da tela. Pessoal, alguma dúvida? Vocês entenderam? Vocês pegaram a ideia? Nenhuma dúvida, né? Eu falo assim, pessoal, porque esse assunto, pro nono ano, ele vai ser o mais difícil que vocês vão ter, que vocês tiveram no ano, na minha opinião. Porque ele é muito grande, ele tem muita coisa. Se você, principalmente o pessoal que faltou, se você perdeu a primeira aula, a segunda tem tudo a ver com a primeira, a terceira tudo a ver com a segunda. Você vai ficar perdido se você ficar perdendo tudo, tá? Eu já estou tentando ficar postando os arquivos para tentar te situar no conteúdo. Então, se você está meio perdido, chegou agora, vai no Google Sala de Aula, eu deixei lá os arquivos das últimas aulas, eu fiz uma edição, tá? Tentando explicar mais ou menos o que a gente estudou. Porque, por exemplo, esse assunto, eu estou na parte 3, ele vai ter uns 6 partes. Só, assim, facinho, 6, 7 partes. Então, se tu perder as primeiras, você vai ficar voando quando chegar mais na frente, tá bom? Pessoal, é isso, tá certo? A atividade que eu tinha para hoje é isso. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais.